Fim dos tempos, narrado por Jesus a Maria Valtorta. Continuando, então, não a sequência, mas os trechos referentes ainda ao fim dos tempos. Depois a gente volta em alguns trechos que eu pulei, né? Mas foi necessário, tá? Para avançar um pouquinho no tema, para conhecimento. 16 de novembro de 1943, Miragens, a caminho do abismo. Jesus diz, abandone tudo e retenha apenas Deus, a luz, a graça, o amor de Deus. Nada do que é da terra te perturbe. Você é filha de Deus. Você é um filho de Deus. Deite a ver esta condição sublime para te revestir de força e serenidade. Os cuidados do Altíssimo, como 2 braços amorosos, estão estendidos sobre você. Chegará o tempo em que eles se unirão para levá-los além dessas fealdades terrenas, para levá-los à luz que agora os observa amorosamente. Pense sempre nisso. Sobre mim está o Pai de Jesus, que também é meu Pai. O amor que uniu o Pai ao Filho me une ao Pai. E é o amor do Filho que me deu o amor do Pai. Em mim, portanto, tenho o Deus uno e trino, pois tenho o amor deles. Você se sentirá elevando-se como de uma águia em voo por este pensamento e penetrará no fogo que quer acendê-lo até o fim para torná-lo digno dele. E agora vamos, minha vozinha, ele fala voz, né? Porta-vozinha. O tempo é curto e muito é a palavra. E ainda maior é a ignorância da palavra. Vamos dar a esses miseráveis tudo o que pudermos, para que eles não nos acusem de sua ruína. O mundo também perecerá, porque quer perecer. Mas a justiça do Senhor e os justos poderão dizer: tudo te foi dado para te salvar, ainda mais do que era teu dever, porque o amor é um filho pródigo que nunca se contenta em dar. Não desmorone a convicção de que o esforço que você faz é inútil, porque as palavras sagradas caem sobre almas embotadas e fechadas como cofres de aço. Por esse rosto 3 vezes santo que a bondade te mostrou e que para ti é um riso de amor, por esse rosto que os homens forçaram a retirar sob a montagem de uma avalanche de crimes, que depois de ter devastado a terra se precipita contra os céus, continua a ser a mão que serve a palavra. Esconderam a face de Deus, negam-na. Eles não acreditam nele. Eles substituíram o que é sua ruína para você. Estão à mercê das forças ocultas rebeldes ao sinal de Deus, e os que servem, os que creem, os que obedecem. Vozes e rumores vêm de fontes falsas, e não há um que diga a verdade ou um reflexo da verdade. São o riso dos demônios que zombam do homem e que se transformam em palavras de mentira para tirá-lo cada vez mais longe do caminho. Aqueles que escutam querem conhecer o futuro para se regularem. O futuro está aqui, na minha palavra. Para evitar este presente, que é pior que um pesadelo e uma condenação, foi preciso estudar esta palavra, saber lê-la e ajustar-se aos seus ensinamentos morais, históricos e sobrenaturais. Para tornar o futuro menos atroz, seria ainda necessário estudar esta palavra que ensina o bem e a verdade. Repito, deixar os mortos vivos onde estão. Se eles são abençoados, eles podem te dizer apenas o que a palavra já te diz, porque os santos do Senhor falam a mesma língua que o Senhor.
Se eles estão condenados, eles só podem dizer as palavras de seu pai, professor e rei da mentira, Satanás. E você pode acreditar que o mentiroso tem um átomo de misericórdia e lhe concede uma luz, que é a luz da salvação? Mas não, ao contrário. Ao perseguir seu propósito, cria miragens dentro das quais está o abismo do abismo. E você está caindo no abismo, meu amigo, não tendo mais a luz da manhã como seu guia, Deus, seu santo Pai. Orbes liderados por cegos, né? Homens liderados por cegos, né? Homens cegos, seus espíritos equivocados vagam de erro em erro, de ruína em ruína. Né, em teorias falsas que estão sendo divulgadas na igreja, no mundo, né? Vocês se chocam e dão um ao outro sempre novas dores e causam novas feridas e novos desastres. Vocês se odeiam pelo mal que fazem a si mesmos e pegam esse ódio que sobe em seu coração com as duas mãos e o lançam contra Deus, tornando-o responsável para o seu mal. E o ódio, incapaz de alcançar o céu, cai sobre você no fogo e nas chamas, na fome, nos mortos, na desolação, no desespero, na escuridão. Tampouco haverá trégua enquanto você souber a duras penas que a violência é inútil, que o sangue embaraça e não nutre, que o ódio não cria, mas destrói. Nem haverá trégua até que seus corações se voltem para Deus. Eu sou aquele que pode te dar a paz, e não com o uso de suas armas homicidas, mas com minha arma sagrada, a cruz, mas quebrando suas armas homicidas com meu amor. Não precipite o julgamento de Deus ao passar a medida do pecado. Não deixe que a pausa entre o tempo do anticristo e o tempo de Cristo seja muito curta. Meu Deus. Porque se é verdade que os últimos dias serão abreviados por causa dos eleitos, também é verdade que é necessário fazer uma pausa de paz para se restabelecer na última luta satânica. Mandarei derrubar a pedra na caverna de Lúcifer, após a derrota da besta e seus servos. Mas você, com o seu aclamado mal, não dá força ao diabo para sacudir essa fechadura. Não torneis vossos espíritos devotados à carne e a Satanás, alavancas para abrir a prisão infernal e trazer o maldito para a última presa, antes que os corações dos homens sejam rebatizados na palavra do Senhor. Nossa. Aí tem uma referência aqui. Repito o que já disse em 11 de setembro. Eu não li esse trecho de 11 de setembro. O escritor coloca a referência a Isaías 8, 17, 22, 9, 1. Então vamos lá. Vamos ver o que a gente pode entender, né? Rapidamente nesse trecho. Abandone tudo. Né? Tudo que é terra, abandone tudo esses pensamentos da terra, as coisas da terra, os gostos da terra. É importante, tem que entender isso, né? Para poder fazer esse processo de cura, de purificação, para preparar-se para o aviso, principalmente, né? Então, abandone tudo e retenha apenas Deus, a luz, a graça, o amor de Deus. E para quem quiser viver na vontade divina, é o básico, né? Abandonar tudo que é humano, os pensamentos humanos, os interesses humanos, né? Nada do que é terra deve te perturbar, deve te, né, agradar, te perturbar, te tocar, né, te fazer mudar alguma coisa, ou pensar em alguma coisa, ou mover você, porque você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus, então você tem que pensar em Deus, reter apenas Deus, a luz, a graça e o amor de Deus, para você ter Deus dentro de você. Deite haver esta condição sublime, para te revestir de força e serenidade, para você ficar forte, né, para tudo que vai acontecer, e serena diante também de tudo que vai acontecer. Os cuidados do Altíssimo, como 2 braços amorosos, estão estendidos sobre você. Então, os cuidados do Altíssimo estão estendidos sobre você. Chegará o tempo em que eles se unirão, esses braços,
Então, como dois braços amorosos, eles estão estendidos sobre você e chegará o tempo em que esses braços se unirão para te levar, né, para te proteger dessas fealdades da terra, né, para te proteger, para te levar embora, para levá-los à luz que agora os observa amorosamente. Então, para te proteger, para estar com Ele, com Deus, né, para sempre. Pense sempre nisso. Sobre mim está o Pai de Jesus, que é também meu Pai, o amor que uniu o Pai e o Filho, me une ao Pai, e é o amor do Filho que me deu o amor do Pai. Em mim, portanto, tenho Deus uno e trino, pois tenho o amor deles. Você se sentirá elevando-se como de uma águia em voo por este pensamento e penetrará no fogo que quer acendê-lo até o fim para torná-lo digno dele. E agora vamos, minha voz. O tempo é curto e muito é a palavra. É muito a palavra. E ainda maior é a ignorância da palavra. Então é muita coisa para ser informada para o povo. Mas muito maior está sendo a ignorância desse conhecimento todo, né? Vamos dar a esses miseráveis tudo o que pudermos. Então, ele está falando comigo. Está falando nesse momento comigo. Não é com a voz torta. Eu sou a vozinha de Deus. Uma vozinha de Deus. Uma porta-voz de Deus. Ele está falando comigo hoje. A voz torta morreu. Hoje é comigo que ele está falando. Tá? O tempo é curto e muito é a palavra. Então, está falando com você também que queira divulgar essa palavra, né? E ainda maior é a ignorância da palavra hoje. Mais do que no tempo da voz torta, né? Vamos dar a esses miseráveis tudo o que pudermos, para que eles não nos acusem de sua ruína. Então, é muito sério isso aqui. Deus está falando assim, ó, eu estou enchendo a igreja da palavra divina. Estou enchendo esse mundo dessa palavra. Então, já era. Quando eles virem, eles não vão poder reclamar. E as pessoas gostam de reclamar para Deus. Mas você não nos ajudou, Não vai ter isso. Não vai ter desculpa para essas pessoas. Elas não vão poder falar nada para Deus, porque Ele está enchendo a terra da palavra dele, né? Da verdadeira palavra, né? O tempo é curto e muito é a palavra, e ainda maior é a ignorância da palavra. Vamos dar a esses miseráveis tudo o que pudermos, para que eles não nos acusem de sua ruína. Então, se você se perder por causa da ignorância da palavra, a culpa vai ser sua, não vai ser culpa de Deus, porque Deus está fazendo o possível e impossível para, né, para poder te dar tudo, né? O mundo também perecerá porque quer perecer. O mundo perecerá porque quer perecer. Mas a justiça do Senhor e os justos poderão dizer: tudo nós fizemos para salvar você. Tá vendo? Tudo te foi dado para te salvar, crianças. Ímpios, injustos. Tudo nós estamos te dando para te salvar. Mas também o demônio também está dando muitas distrações. O demônio está mantendo a televisão muito distraída, sem palavra divina, sem a verdade, só com ruína. O mundo mantém os filmes cada vez mais ruína. Os jogos de videogame na ruína, né? Os TikTok da vida na ruína, né? Tem muito material da ruína, né? Então tudo te foi dado para te salvar, ainda mais do que era teu dever, porque o amor é um filho pródigo que nunca se contenta em dar. Então, tudo está sendo possível da parte de Deus para salvar as almas. Não desmorone a convicção de que o esforço que você faz é inútil. Então, a gente que está trabalhando, nunca pense que a convicção desse trabalho que nós realizamos é inútil. Não é. Porque as palavras sagradas caem sobre almas embotadas. Então, assim, se a gente está fazendo esse trabalho. Hoje mesmo meu marido mostrou uma live de um cara que tinha 12 mil pessoas no Instagram vendo ele. De manhã cedo, bem cedinho, 6 horas da manhã. Na minha live, só tinha duas pessoas. No Instagram, no máximo, uma pessoa, 2 pessoas. Então, a diferença é enorme, né? Fazer o quê? Eu tô no Instagram, então ninguém vai poder falar que eu não estive lá. Né? Então ninguém vai poder falar que não estou lá, né? Não desmorone a convicção de que o esforço que você faz é inútil, porque as palavras sagradas caem sobre almas embotadas e fechadas.
Então, são almas embotadas e fechadas como cofres de aço. Isso aqui é muito forte. Acabei de falar com meu filho sobre isso. Falei pra ele sobre isso. Eu falei pra ele: se você não sente nenhuma vontade de rezar, você já é uma alma morta. Falei pra ele: se você não sente nenhum sentimento pela sua alma, se você não sente nenhum sentimento, tava conversando com ele sobre coisas importantes espirituais. Eu falei pra ele: se você não sentir nenhum sentimento de preocupação sobre a sua alma, para onde você vai depois da morte, se você não se preocupa com isso, nem um pouquinho, hoje, você é uma alma embotada e fechada como um cofre de aço, indiferente a Deus. E isso demonstra que você está totalmente, desconectado de Deus. Você está indo para a igreja, tudo bem, mas como obrigação. Uma obrigação por outros motivos, não é por motivo sagrado, não é por motivo divino, não é por Deus que você está indo para a igreja. Então, para que você está indo? Fui muito firme com ele. Por esse rosto, 3 vezes santo, que a bondade te mostrou, e que para ti é um riso de amor, por esse rosto que os homens forçaram a retirar sobre a montagem de uma avalanche de crimes, que depois de ter devastado a terra se precipita contra os céus, continua a ser a mão que serve a palavra. Então, olha, por esse rosto 3 vezes santo, Jesus, que a bondade te mostrou, e que para ti é um riso de amor, o rosto de Cristo. Por esse rosto que os homens forçaram a retirar sob a montagem de uma avalanche de crimes, rosto de Cristo, que depois de ter devastado a terra se precipita contra os céus, continua a ser a mão que serve a palavra, Deus, Jesus. Esconderam a face de Deus, negam-na, hoje pegam a cruz e tiram a cruz dos ambientes para que ele não veja, tiram o rosto dele, tiram a imagem dele. Eles não acreditam mais nele, eles substituíram o que é sua ruína para você. Estão à mercê de forças ocultas, rebeldes, demônio, ao sinal de Deus, e os que servem, que estão ocultas ao sinal de Deus, ao sinal da cruz. E os que servem, os que creem, os que obedecem. Vozes e rumores vêm de fontes falsas. Então, estão à mercê de forças ocultas, rebeldes ao sinal de Deus, da palavra cruz. E os que servem, os que creem, os que obedecem. Vozes e rumores vêm de fontes falsas, e não há um que diga a verdade e um reflexo da verdade. Então, se alguém fala que serve a Deus, que crê em Deus, que obedecem a Deus, na verdade estão vindo de fontes falsas. E não há quem diga a verdade ou um reflexo da verdade. São o riso dos demônios que zombam do homem e que se transformam em palavras de mentira para tirá-lo cada vez mais longe do caminho, aqueles que escutam. Então, complicado isso aqui. Então ele está falando aqui: esconderam a face de Deus, esconderam a verdadeira face de Deus, estão negando totalmente. Eles não acreditam em Deus, eles substituíram o que é sua ruína para você. O que eles pegaram? Mudaram, colocaram outra coisa no lugar da Bíblia, outra coisa no lugar da palavra da cruz, o crucifixo, aqui na terra. Estão à mercê das forças ocultas rebeldes ao sinal da cruz. E os que dizem que servem a Deus, que creem em Deus, que obedecem a Deus, não estão mais em base do sinal da cruz. Estão em base de outro sinal, de outra coisa. Então, vozes e rumores vêm de fontes falsas, ideológicas, filosóficas, que falam que Deus está no meio. E, maçonaria, ele está falando da maçonaria. E não há um quem diga a verdade ou um reflexo da verdade. São o riso dos demônios que zombam do homem, que se transforma em palavras de mentira para tirá-lo cada vez mais longe do caminho, aqueles que escutam. Então, essas pessoas que falam que servem a Deus são os maçons. Maçonaria que está no meio de tudo aí. Querem conhecer o futuro para se regularem. Então, maçons, para se regularem. O futuro está aqui, na minha palavra, para evitar este presente, que é pior que um pesadelo e uma condenação. Foi preciso estudar esta palavra, saber lê-la e ajustar-se aos seus ensinamentos morais, históricos e sobrenaturais. Para tornar o futuro menos atroz, seria ainda mais necessário estudar esta palavra que ensina o bem e a verdade. Hoje não é estudada a palavra de Deus como ela realmente merece ser estudada, Repito, deixar os mortos onde estão
Se eles são abençoados, eles podem te dizer apenas o que a palavra já te diz. Porque os santos do Senhor falam a mesma língua que o Senhor. Então, se tem alguma pessoa que é realmente devota ali, que realmente está buscando a Deus, ela não vai mudar o que você falar. Então, se você falar de Deus, ela vai confirmar aquilo que você está falando, né? Se eles estão condenados, eles só podem dizer as palavras do seu pai, professor e rei da mentira, falar contra você, né? E você pode acreditar que o mentiroso tem um átomo de misericórdia e lhe concede uma luz, que é a luz da salvação? Não, mas não. Ao contrário, ao perseguir seu propósito, vai criar miragens dentro das quais está o abismo do abismo. Então, o demônio, ele sendo esse rei da mentira, professor, ele vai usar a palavra de Deus e para colocar uma outra visão da palavra, né, para poder, né, para perseguir o propósito. E ele vai perseguir o seu propósito de destruição e vai criar alguma coisa bonita que vai facilitar para as pessoas continuar, né, nessa condenação, nessa mentira, né? Cria miragens dentro das quais está o abismo do abismo. E você está caindo no abismo, né? Principalmente o pessoal da maçonaria. E você está caindo no abismo, não tendo mais luz, a luz da manhã como seu guia. Deus, seu santo Pai. Orbes estão sendo liderados por cegos. Seus espíritos equivocados vagam de erro em erro, de ruína em ruína, maçonaria e tudo mais. E também outros tipos de lideranças religiosas que estão surgindo também guiados por cegos. Muitos protestantes, muitos evangélicos, muitas igrejas seitas, né, cristãs, que são orbes liderados por cegos, de uma teoria da prosperidade, de uma teoria, né, da libertação que não existe, né, de um monte de coisa. Vocês se chocam e dão um ao outro sempre novas dores e causam novas feridas e novos desastres. Vocês se odeiam pelo mal que fazem a si mesmos e pegam esse ódio que sobe em seu coração com as duas mãos e o lançam contra Deus, tornando ele responsável por seu mal. Então aí sempre estão acusando Deus, né? Sempre estão acusando Deus. E o ódio, incapaz de alcançar o céu, cai sobre você no fogo e nas chamas, na fome, nos mortos, na desolação, no desespero e na escuridão. Então, você joga para Deus a culpa, mas volta para você. Tampouco haverá trégua enquanto você souber, a duras penas, que a violência é inútil, que o sangue embaraça e não nutre, que o ódio não cria, mas destrói, nem haverá trégua até que seus corações se voltem para Deus. Então, você que de repente está buscando a Deus, entre aspas, numa religião falsa. Daí você vê que tem coisas erradas e vocês ficam com ódio, falando que é Deus que é o culpado, porque ele não muda aquela situação, que não muda aquela seita, que não muda, que Deus que é o culpado. E fica esse ódio contra as outras religiões ou contra a própria religião, né? Perseguindo a própria religião que tá ali e tal, mudando de igreja, pulando de galho em galho e tal, igual esses evangélicos fazem, né? Eu sou aquele que pode te dar paz. E não com o uso de suas armas homicidas, mas com a minha arma sagrada, a cruz, que é o sinal da cruz, mas quebrando suas armas homicidas com o meu amor. Não precipite o julgamento de Deus ao passar a medida do pecado. Então, você não precipite o julgamento de Deus ao passar a medida do pecado. Só Deus na causa. Né? Não deixe que Nossa, essa parte é muito séria aqui. Não deixe que a pausa entre o tempo do anticristo e o tempo de Cristo seja muito curta, né? Que se você se precipitar, né, na medida do pecado, né, você vai fazer com que o tempo do anticristo e o tempo de Cristo seja muito curta. Porque se é verdade que os últimos dias serão abreviados por causa dos eleitos, também é verdade que é necessário fazer uma pausa de paz para se restabelecer na última luta satânica. Então, o tempo do anticristo e o tempo de Cristo seja muito curta. Então, assim, se houver uma grande perseguição, daí vai ser abreviado mais o tempo ainda. Para não matar todos os eleitos, né? Para poder sobrar eleitos. Mandarei derrubar a pedra na caverna de Lúcifer após a derrota da besta. Né? Vai derrubar a pedra da caverna de Lúcifer, que vai abrir o abismo, né? E seus servos, após a derrota da besta e seus servos.
Mas você, com o seu aclamado mal, não dá força ao diabo para sacudir essa fechadura. Não torneis vossos espíritos devotados à carne e a Satanás, alavancas para abrir a prisão infernal e trazer o maldito para a última presa, antes que os corações dos homens sejam rebatizados na palavra do Senhor. Então, corre o risco, né, de ser maior o mal, se não houver alguma conversão, se não houver alguma mudança, né, através do aviso, entendeu? Se o aviso não servir para ter uma mudança radical nos pensamentos de muitas pessoas e surgir novos eleitos através do aviso, né, se vai precipitar o julgamento de Deus por causa de passar a medida do pecado pela negação, se o povo negar o aviso, negar a mensagem do aviso. Então não deixe que a pausa entre o tempo do anticristo e o tempo de Cristo seja muito curto, porque se eles negarem, aí não tem motivo para Deus deixar o tempo, né, esse tempo ficar longo para haver a evangelização, para haver essa evangelização da palavra de Deus, né? Então, gente, muito sério isso. Porque se é verdade que os últimos dias serão abreviados por causa dos eleitos, também é verdade que é necessário fazer uma pausa de paz para se estabelecer na última luta satânica. Então a pausa de paz é o momento da era da paz. Mandarei derrubar a pedra na caverna de Lúcifer para revelar onde está o abismo após a derrota da besta e seus servos. Mas você, com seu aclamado mal, não dá força ao diabo para sacudir essa fechadura. Não torneis vossos espíritos devotados à carne e a Satanás, alavancas para abrir a prisão infernal e trazer o maldito para a última presa, antes que os corações dos homens sejam rebatizados na palavra do Senhor. Então, se você ficar sendo devotado à carne e a Satanás, você vai ter uma alavanca que não vai ser Jesus quem vai derrubar a pedra, vai ser você que vai abrir a prisão infernal e trazer o maldito. Você vai, invocar o demônio vai invocar o demônio, você mesmo vai invocar o demônio, os seres humanos vão invocar o demônio e vão trazer ele para a última presa, que são eles mesmos, antes que os corações dos homens sejam rebatizados na palavra do Senhor, porque daí não vai ter a era da paz. Então ele está dando um conselho para a gente, né, se converter nesse tempo agora, e o aviso para poder a gente ter esse tempo de sermos rebatizados na palavra do Senhor. Aí Isaías 8, vamos ver aqui. Isaías 8, 17, 22. Terei confiança no Senhor que se esconde da casa de Jacó e esperarei nele. Eu, os filhos que o Senhor me deu, somos em Israel sinais e presságios da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Se vos disserem, consultai os espíritos dos mortos, os adivinhos, os que conhecem segredos, e dizem em voz baixa, porventura um povo não deve consultar os seus deuses, consultar os mortos em favor dos vivos? Para aceitar uma lei e um testemunho é o que se dirá, porque não haverá aurora para eles. Andarão errantes sobre a terra, fatigados e esfomeados, atormentados pela fome, agastar-se-ão e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Levantarão os olhos, depois olharão para a terra e só verão misérias, escuridão e trevas angustiantes. Repelir-se-ão dentro da noite, pois não há trevas onde há angústia. Nossa. 9:1-6. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa resplandeceu uma luz. Vós suscitais um grande regozijo, provocais uma imensa alegria, rejubilam-se diante de vós como na alegria da colheita, como exultam na partilha dos despojos, porque o jugo que pesava sobre ele, a coleira de seu ombro e a vara do feitor, vós os quebrastes como no dia de Madiã.
Porque todo calçado que se traz na batalha e todo manto manchado de sangue serão lançados ao fogo e tornar-se-ão presa das chamas. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre seus ombros, ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu império será grande, e a paz sem fim sobre o trono de Davi em seu reino. Ele firmará e o manterá pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus? Eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Eu sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo.